Oi, gente, tudo bem? Tô com saudade, a professora Sheila. Nós estamos começando então nossa aula de hoje, aqui no quinto ano. Nós vamos continuar nossas aulas do segundo bimestre, fazendo uma introdução dos nossos assuntos. Hoje nós estamos na unidade 6 do livro de vocês. Vamos falar sobre a arte figurativa e arte abstrata. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre arte figurativa e arte abstrata. Nós estamos em artes visuais e é importante que a gente conheça a diferença desses dois estilos de arte, tá? Então, o que seria a arte figurativa? Eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem, né, que eu coloquei aí, enquanto eu vou explicando para vocês. A arte figurativa é um tipo de arte moderna caracterizada pela criação e expressão de obras que podem ser facilmente identificadas por seus observadores. Então, quando você observa, quando você vê uma imagem e você consegue facilmente identificar o que a imagem está querendo te mostrar, está querendo te dizer, essa é então uma imagem ou uma obra de arte figurativa. Ou seja, os seus espectadores, eles não precisam utilizar metáforas, símbolos para que você possa compreender a imagem. Você olha para a imagem e você já consegue identificar então a imagem figurativa. E aí eu vou estar passando para vocês várias imagens para que vocês entendam, né, o que seria então a arte figurativa. A arte figurativa é uma corrente artística. Ela apresentou características que evoluíram com o decorrer do tempo. Não foi em tão pouco tempo, na verdade. Foi por bastante tempo. Considerado um estilo mais exclusivo por não exigir referências culturais, como as apresentadas por outros gêneros. A arte figurativa, ela perdeu pouco espaço a partir do século XIX, quando começou então, surgiu as vanguardas artísticas europeias e assim a arte abstrata, que daqui a pouco nós vamos falar também sobre a arte abstrata. Então, com foco no retrato da realidade, o figurativismo é uma expressão artística que tem como meta reproduzir objetos do cotidiano. Então, quando nós conseguimos observar uma imagem de arte figurativa, você vai observar nessa imagem objetos do cotidiano, formas, figuras e elementos da natureza, né? Como essas imagens que vocês estão observando aí. Então, dessa forma, essa corrente tem como principal característica a reprodução da realidade, não é? Principal característica, reprodução da realidade. Isso é arte figurativa. Sendo assim, ela apresenta uma forte ligação com seus elementos de inspiração. Então, gente, nós vamos falar aqui sobre dois tipos de arte figurativa. Nós temos a arte figurativa realista, que, como o próprio nome diz ou indica, é o retrato da realidade, tá? Então, quando você observa uma imagem de arte figurativa realista, você pode observar ali figuras, objetos e seres que retratam a realidade. Ou seja, se um artista desse gênero se inspirar em um vaso, e o objetivo dele é que você veja esse vaso, que você olhe, observe esse vaso, identifique que ali tem um vaso, com certeza é arte figurativa realista, que ele está mostrando a realidade, né? Nós podemos observar, então, aqui
a imagem, esse quadro é de Paul Cézanne e o título dele é O Menino de Colete Vermelho. Ele é um exemplo de arte figurativa realista. Então, vamos conhecer outro estilo, né, de arte, que é, no caso, a arte figurativa estilizada. Esse estilo de arte, ele difere do realista porque ele apresenta menos compromisso com a realidade dos cenários. Nesse estilo, o foco é a visão do artista e o seu desejo de se expressar. Ou seja, o artista usa sua forma de se expressar. Ele usa o seu próprio estilo. Por isso que nós chamamos de arte figurativa estilizada. Porque o artista, ele coloca na imagem o seu ponto de vista, o seu olhar sobre a realidade. E esse tipo de arte ele pode ser bastante visto em obras impressionistas e expressionistas, né? Estilos que buscavam expressar a emoção dos seus artistas. Por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando agora para vocês, o título dela é Os Retirantes. E essa é uma imagem de Cândido Portinari. E é um belo exemplo desse estilo, porque ele tem o próprio estilo dele, né? Ele tem a própria maneira dele de fazer a sua pintura. Existem outros artistas? Sim. Esse é um outro artista que também tem a sua própria maneira de pintar, que é o Romero Brito, um dos artistas que eu gosto muito. E ele usa, sim, as formas geométricas, ele tem a maneira dele de usar a sua arte figurativa. Agora vamos mudar um pouco, vamos falar sobre arte abstrata, que na verdade, totalmente diferente da arte figurativa. Tá? E aí a gente já pode observar, inclusive, nessa imagem de Kandinsky, essa é uma imagem, uma tela de um artista desse movimento arte abstrata. É um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade. Ou seja, o abstracionismo, né? Nós podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa. Ela é expressa por meio de figuras que retratam a natureza. Estou falando da arte figurativa, mas nós estamos aqui falando do abstracionismo. E o abstracionismo na verdade, uma obra não representacional. Você olha e você só consegue observar as formas abstratas. As principais características do abstracionismo são arte não representacional, a ausência dos objetos reconhecíveis, né? Nós não conseguimos reconhecer objetos nessa obra. Essa arte é uma arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e arte figurativa, valorização de formas, cores, linhas e texturas. Por que essa arte abstracionista, né? Então, porque, na verdade, ela vai enfatizar as formas, as cores, as texturas, como vocês podem observar nessa imagem. E vamos então à nossa atividade de hoje. Vou passar uma atividade bem legal, atividade artística para vocês. E até a próxima aula. Bye, bye!